Boa tarde. Boa tarde, professor. Tudo bem? Tudo ótimo, bem. graças a Deus. Não, estou aqui com a dupla dinâmica, Rodrigo e Reinaldo, né? Hoje nós vamos fazer uma incursão sobre esporte, política e o meio empresarial. A cidade inteira sabe que hoje o grupo presidido pelo Reinaldo e pelo Rodrigo é uma força viva de Bauru, que emprega quase 2.000 pessoas, né? E a cidade acompanha o sucesso dos dois, juntamente com o Renato, que é o irmão mais velho, e que realmente, nos últimos anos, tem dado muita alegria para Bauru. Mas vamos começar pelo vôlei, porque que é a paixão do Reinaldinho, né? E o Reinaldinho acompanhou mesmo, não foi só aquele empresário que patrocinou, acompanhou no dia a dia, foi longe. Então vou pedir, viu, Rodrigo, uma avaliação do Reinaldo primeiro. Que avaliação você faz de tudo que aconteceu com o vôlei de Bauru nesse ano? Professor, nós começamos a temporada muito confiante, né? No terceiro lugar no Campeonato Paulista, que já foi para nós algo maior do que imaginávamos. Começamos a Superliga ganhando do Rio, um jogo maravilhoso em Bauru. Foi, junto com o Osasco, os únicos dois times que ganharam do Rio. A gente esperava pelo menos classificar entre os 8, esse era o nosso plano. Mas como é o primeiro ano, é um ano de aprendizagem, nós temos que conhecer melhor, né? E foi importante para isso, para conhecer como funciona, viagens, desgaste de atletas. Então você aprende no primeiro ano. Então a gente aprendeu como funciona uma Superliga e esse ano com certeza viremos mais forte para tentar ficar pelo menos entre os 8 classificados e disputar um playoff para que Bauru seja, né, reconhecido no cenário do vôlei como merece. O apaixonado pelo vôlei é o Reinaldo, o Rodrigo banca junto. Ô Rodrigo, o que faltou? Mas foi ele que começou, viu? Eu sei, mas ele só largou que eu cuidei. Mas quem se apaixonou foi você. Não é verdade? Reinaldo, ele se apaixona muito fácil. Ô Rodrigo, então você para fazer o papel de advogado do diabo, o que faltou para o Consilig se classificar para o playoff? Seu Duda, vou ser sincero para o senhor, eu esperava mais. Nós montamos um time de ponta, né, que a gente, aqui no bastidor, a gente falava, time para chegar entre o quinto, sexto, para brigar no playoff. E começou que é um outro dando campeonato. essa impressão, né? Mas, infelizmente, como todo esporte coletivo, você contrata pessoas, né? E acredito eu que no meio houve algum desencontro de pessoas ali dentro daquele grupo que levou o resultado do time para baixo. Mandar o Chico embora foi um desastre, porque no fim o Chico estava incompatibilizado com as atletas. Mas vocês apoiaram as atletas, mas no fim, aí eu estou dando a minha opinião de longe, olhando, vocês dois que viveram os bastidores. O Prevê é um pequeno colaborador hoje do vôlei, paga sua cotinha lá e tal. Mas vocês que viram. A impressão que deu. O Chico se incompatibilizou com as atletas, estou falando a impressão para mim, Duda. E vocês cacifaram as atletas. E logo em seguida, algumas atletas se transformaram numa verdadeira decepção comportamental para o grupo. Seu Duda, o Chico é um maravilhoso técnico, acho que um dos melhores hoje do país, até que foi com ele que saiu a vitória do Rio, ele tem uma especialidade em bloqueio muito forte, só que ele também tem um gênio muito forte. E acabou tendo dentro do grupo incompatibilidades. E como eu até disse na época, você troca um, mas não troca 16. Então foi uma opção, até para que a coisa não passasse não se extrapolasse, pudesse haver algum tipo de, sei lá. Então a gente preferiu naquele momento dispensar o Chico, mas o Chico saiu com portas abertas, mas sem sombra de dúvida o resultado após a saída do Chico demonstra que as atletas eram as maiores culpadas. E naquele momento também precisava tomar uma decisão, né? A vida do empresário não é fácil, nem voltada para o esporte, você tem que tomar uma decisão. Era muito enguiço ali. Era muito enguiço, era muito problema, a gente tinha que... sair do escritório 4h30 da tarde para ir lá socorrer que estava com confusão. E depois do jogo contra o Minas, ele declarou, vou afastar fulano, ciclano, beltrano, sem conversar com a diretoria.
E aí causou um certo, vamos dizer assim, mal-estar, porque se vai se demitir, se vai se trocar, ou se vai se realizar alguma coisa, se fecha numa sala, se toma essa decisão e a partir daí você implanta, não na imprensa. Então ali foi mais ou menos uma gota d'água, mas o Chico é uma excelente pessoa, saiu com as portas abertas. Onde ele está? Parece-me que está na seleção de Portugal, Masculina, como auxiliar do técnico. Mas o Chico é uma pessoa maravilhosa. Ele é boa pessoa. Também acho. Chegou uma pergunta aqui, deixa eu ver o que é. Fernando Soares, morador da Vila Pacífico. Professor Duda. É para mim a pergunta. Deixa eu responder já depois. O senhor viu que o deputado Milton Monte está negociando com a Dilma contra o impeachment? É o boato que eu ouço aí. Eu acho que se o Milton está fazendo uma leitura errada, né? Eu fiz essa pergunta para o Fernando Monte. O Fernando falou, não, ele quer esperar ouvir as duas partes para depois julgar. Mas tem uma corrente aí que fala o seguinte, não tem deputado indeciso, tem deputado negociando. E o boato é que o Lula está lá a um quarteirão do palácio, no hotel, comprando até Jesus Cristo. Jesus Cristo não, que não tem jeito de comprar Jesus Cristo. Mas comprando, se for discípulo, ele compra. Não é isso, né? Parece que é 2 milhões. Até que ponto chegamos? E eu gosto demais do Fernando, que é o irmão do Milton Monte. Mas eu realmente estou achando estranho o papel do Milton Monte. Estou achando estranho e estou ansioso para trazer ele para entrevistar aqui na TV Previ. Vocês têm, já que entrou aqui em Brasília, vocês têm acompanhado essa negociação de deputado lá em Brasília? Tá muito feio, né, seu Duda? Dá até vergonha, né? De você chegar numa situação dessa como o país, com 10 milhões de desempregados, o país em crise e o Lula dentro de um hotel negociando compra de deputados que foi eleito pela vontade do povo. Então, quer dizer, agora virou questão de dinheiro. Ninguém tem compromisso com o seu eleitorado, né? Ninguém tem compromisso, né? Virou aquele socialismo capitalista, parece, né? E a comissão técnica, fica até quando, Rodrigo? Vai fazer essa temporada, né? Essa comissão que está aí, está montando, o Reinaldo participa mais dessa montagem de elenco aí, mas eles estão montando uma equipe para ser vencedora, né? Então o Marquinhos acho que está, se não me falha a memória, na República Dominicana agora, fazendo o playoff deles lá, que é a classificação para as Olimpíadas, né? E depois mas já está ativamente conversando eu acompanho bem o Reinaldo, que a gente, na nossa sala, a gente tem uma sala única e o Reinaldo. Vocês brigam, mas se dão bem. Exatamente, a gente briga, mas sempre está junto. De manhã já briga, tarde já está de já paz. Já está de paz, E assim vai. Então eu fala alto, fala baixo, tá me dando dor de cabeça. O Reinaldo, fala baixo, parece que nasceu debaixo da cachoeira, rapaz. Que é isso? Mas eu acompanho e a ideia é que se a gente arrumar mais parceiros, é montar um time mais forte, né? Essa é a ideia nossa, trazer aí 2 estrangeiras que a gente já tem ideia. Mas a gente precisa de ajuda, né, seu Duda? Porque hoje em dia está muito complicado. Muito caro, muito caro. Está muito complicado. E não está brincadeira a situação econômica do país, né? Não está. Não está. Está difícil. A gente vem sentindo isso dos nossos clientes, parceiros e assim, está bastante complicado. O dinheiro parece-me que parou de circular, né, seu Duda? E isso dificulta as coisas, principalmente para quem quer investir em esporte, né? Hoje em dia, a tendência, e todo mundo, e a gente está fazendo muito isso, é a redução de custo. Isso tem que fazer todo dia, mas agora com mais, vamos colocar assim, intensidade, com mais intensidade e agressividade, porque senão você não consegue a conta fechar. E hoje precisa fechar. Antes você pensava em reduzir um custo, você pensava, olha, não vou reduzir esse custo hoje porque amanhã... Vocês tiveram que diminuir um pouco o número de funcionários lá? Tivemos. Mas reduzimos mais em virtude da empresa de tecnologia que nós montamos e que isso reduziu muito o processo humano sobre o processo existente na empresa. Então a gente diminuiu por causa da tecnologia. Mas mais mesmo assim nós pessoas. Geramos 2.000 empregos no Brasil todo, é bastante gente. Mas reduzimos bastante gente pela questão de tecnologia. A Fint é uma das empresas nossas voltada para tecnologia. Então a gente vende tecnologia para as empresas jurídicas, a JBM, a Mandalite. Então todo o back-office, venda de software, dessas coisas, é feito pela nossa empresa Fint também. Ainda para esgotar o assunto do vôlei, Reinaldinho, essa pergunta é para você. Quem
das atletas que está ficando? Está ficando a Liara, que é uma menina que é da Seleção Brasileira Juvenil, que a gente contratou com para acreditar no potencial dela. A Mari Casimiro, que já veio no ano passado com 2 anos de contrato. Está ficando a Bruna Honório, oposta. Contratamos a Arlene, que é uma líbero, que já jogou na seleção, para trazer a experiência de fundo de quadra que o nosso time precisava. E acho que só. Os pontos de atrito vocês dispensaram? Não, nós deixamos, seu Duda, não o ponto de atrito, mas as que tinham contrato e que a gente trouxe. Então o que a gente fez? Olha, quem tem contrato fica. A Bruna não tinha, mas era o interesse nosso porque ela foi uma das melhores jogadoras. Então nós preferimos manter a Bruna. Então não foi um objetivo de, olha, vou tirar quem trouxe atrito ou não. Foi mais assim, olha, vamos montar algo novo e vamos manter quem tem contrato. Para não dizer, olha, você é o problema. Tem meninas que estão indo, mas que não foram problemas. Mas que a gente quer montar um time com outro perfil, um grupo menor, porque a gente chegou a ter 21 atletas. E para o vôlei você tem que ter no máximo 15, e isso dificultou em treinamentos. Então a gente vai montar eu achava um elenco também que tinha enxuto. um número muito grande de atletas. É que as meninas que subiram conosco na Superliga B, a gente quis sempre manter para não criar um lado de, olha, eu subi junto, agora estão me... Então a gente deu a oportunidade para que elas pudessem mostrar o objetivo o potencial delas. Vocês já definiram os novos patrocínios ou estão atrás? Estamos correndo que nem louco, né, seu Duda? Amanhã nós temos uma negociação aqui em Bauru com uma empresa. Quarta-feira. Quarta-feira com uma multinacional, que é do ramo de varejo, né? Porque nós somos do ramo no nosso ramo, seu Duda, a imagem não traz nada. Nós trabalhamos para bancos, né, na Consiglib. E não depende do varejo, não depende da mídia e do marketing para a sobrevivência. Mas é por uma questão de responsabilidade social com o Bauru, porque o esporte leva... nós temos as crianças, a gente quer tirar crianças através do esporte do mundo das drogas, então a gente acredita que o esporte é o caminho para tudo isso. É o melhor caminho. Eu acredito até que não tenha outro, que não seja a criança criança ter uma de ideia, hoje praticar hoje o esporte. a gente já cuida de quase 400 crianças. Eu sei disso. Do modo geral, o que vocês escutam das outras equipes? A conversa que a gente escuta nos bastidores é que um montão de patrocinadores no país inteiro estão diminuindo seus patrocínios. Aqui em Bauru, o que a gente escuta, não sei se é verdade, eu até falei para o Samuel, até agendar o pessoal do Pascoaloto, que o Pascoaloto vai diminuir o patrocínio também, vai tirar o pé do acelerador. O que vocês sentem nos patrocínios e nessa procura de patrocinadores de vocês? Nossa, Duda, está muito difícil, não está fácil. As empresas até têm um interesse, mas em virtude de valores, as empresas estão diminuindo. O Brasil está em crise, isso é inegável. Até o Rodrigo virou para mim e falou assim, olha, eu não estou vendo, eu vejo aí fulano foi no vôlei, né? A Beltrana foi para um time, Ciclana foi para outro, a gente fala, acho que só no mundo do vôlei que não tem crise, né? Mas eu fico assustado. A verdade é que a crise está aí e as atletas, de modo geral, vão ter que cair na realidade, porque o crescimento que o Brasil teve no passado, isso não vai existir durante 2, 3, 4 anos, até com impeachment ou sem impeachment. Acho que sem impeachment deve ser bem pior, mas com impeachment vai demorar o crescimento do país voltar à normalidade. Vai estaca zero, uns 2, 3 anos no mínimo. O Luiz Carlos dos Altos da Cidade. Irmãos Mandalite, como empresários e esportistas, o que vocês acham da futura candidatura do ex-secretário de esporte, Roger Baruch? Já eu ia entrar em política, mas responde só isso. Para a Câmara Municipal de Bauru. Eu acho excelente, o Roger é uma ótima pessoa. Um belo menino. Gosto muito dele, acho que nós teremos um belo representante lá na Câmara Municipal. Ele fez um belo trabalho como secretário de esporte, nós do vôlei, ele fala até pelo basquete, pelo Vitinho, que a gente está todo dia junto lá na panela, a gente sabe o esforço que o Roger sempre fez para as modalidades. Sempre procura ajudar de um jeito ou de outro, com uma pasta com orçamento. É um menino simples, eu acredito humilde, que ele merece. Eu acho que ele merece e deve ser muito bem votado, viu, seu Duda? Eu acredito. Eu acho que tem chance. Porque ele realizou alguma coisa. Quer queira, quer não, um nome novo também, né? E tá cheio de nome novo aí, viu?
Verdade? Nossa, o pessoal me procura. Deixa eu tentar lembrar algum. O Clériston, dentista. Já ouvi é um falar cara dele. muito querido. Filho do Gerson. O Clériston. Gerson Bonfante? Não, Não. o engenheiro de Souza. Ah, tá. Filho do Gerson. O Marivaldo. Marivaldo vocês conhecem. Dos aviões. O Marivaldo. Já ouvi falar, mas não o conheço Ah, pessoalmente. Gente boa, tudo gente boa. Vamos ver. Maria Luísa dos Altos da Cidade. Há uns 5 anos atrás, mais ou menos, vocês tinham um escritório e um prédio aqui na rua Machado de Assis. E agora este prédio está abandonado e eu reclamo com a prefeitura. Eles falam que tem que falar com o proprietário. Eu queria saber se vocês sabem quem é o proprietário para falar com ele, para que ele possa fazer algo em relação a isso. Aquele prédio era administrado pelo Canal, da Canal Imóveis. Canal Imóveis, exatamente. Mas eu acho que o dono é o Alexandre da Ultra Wave, se eu não me engano. Ele é um dos donos, são vários donos, pessoas, são um vários condomínio donos. É um ali. condomínio de que são 9 ou 12 pessoas. Mas eu acho que a senhora pode ligar lá na imobiliária Canal, que eles vão dar as informações corretas. Imobiliária Canal. Isso. Tá respondido. Valdir Canal. Valdir Canal é o dono da imobiliária. Ó, os caras até só pergunta de política que chega aqui, viu? Mas vamos. Antes de entrar nessas perguntas, deixa eu colocar para cada um. Rodrigo, que partido que você está filiado? E os boatos que estão aí é que você é pré-candidato a prefeito. Dizem que você está resistindo à pressão de pessoas que estão atrás de você. Então eu quero que você diga que partido que você está afiliado e se é verdade que pelo menos uma vontadezinha de ser prefeito ou vice-prefeito de Bauru você tem. Seu Duda, eu estou filiado ao DEM, tá? Ao DEM? Ao DEM. Eu optei no último minuto de me filiar ao DEM por questões pessoais, mas eu tenho o maior respeito e admiração pelo pessoal do PDT. Aliás, nós estamos juntos, a gente conversa diariamente. E, na verdade, Bauru, quanto a relação a se eu estou sendo pressionado, não estou sendo pressionado por ninguém. A única pressão que eu sofro são duas, a da minha mulher e a das minhas empresas que hoje ocupam o nosso tempo, que, assim, é precioso hoje. A gente tem que... E os gêmeos não fazem uma pressão? Nossa Senhora, os gêmeos ainda não, mas eles fazem outro tipo de pressão. Eles dois. Mas a verdade é que, assim... Dizer para o senhor que dessa água eu nunca beberei, eu estaria falando uma grande mentira aqui para o senhor. Para mim é uma honra muito grande ser lembrado para ser candidato a prefeito de Bauru e ter o PDT me colocado, na época PDT, o partido à disposição. Eu acho que o momento da política está um momento muito desconfortável para os atuais políticos. Acho que a gente precisa mudar por completo. Eu estava falando... A questão agora há pouco do senhor, da questão do impeachment, acho que tem que começar tudo de novo, acabar a Câmara dos Deputados, acabar o Congresso, acabar o Senado e começar uma única eleição agora junto com o prefeito. O nosso país tem que ser uma única eleição com o prefeito, deputado, senador. Cai todo mundo, porque está todo mundo envolvido, não tem um que se escapa de lá. Mas voltando para Bauru, neste momento eu tenho um pouco de dificuldade, mas não descartei ainda a minha possível candidatura, mas eu tenho dificuldade. Por que você foi para o DEM? Que motivos te levaram para o DEM? Por uma questão de ideologia, né? Um pouco de ideologia, um pouco de... Gosto da Chiara, me dou bem com o Neto. O doutor Chegala também está lá, que eu respeito muito e gosto muito dele. Já que você está lá, a Chiara vai ser candidata ou não? E eu não consigo falar por ela, né? Mas eu acho que ela vai, sim. A prefeita, né? Não, a prefeita não. A vereadora, provavelmente. A vereadora, ela se eleva com o pé nas costas. Mas é que hoje, isso é um ponto... Aliás, na eleição dela, ela acertou muita coisa, né? Inclusive que ia faltar água. Ela acertou tem muita que ser coisa. dito. Mas assim, hoje a gente, empresário, para ser político, é muito difícil, Duda. Hoje a empresa consome o nosso tempo 24 horas por dia. Então é difícil você deixar os seus negócios, você deixar da onde você leva leitinho para a criança de lado para ser político. Vontade a gente tem, agora a gente precisa conciliar os tempos para as coisas. E o senhor Reinaldo Mandalite, que partido o senhor está? Por quê? Seu Duda, junto com a doutora Thelma, nós
fomos para o Solidariedade, eu como presidente, a doutora Thelma como filiado. Levamos várias pessoas, o Pedro Borges, que foi candidato a vereador, o Vitor Hugo, técnico do Noroeste, o Borracha, que é da rádio. Então nós formamos um time ali, até porque a doutora no PDT ela não tinha vaga para ser vereadora, ela me convidou, o pessoal da São Paulo veio, do Sandro, e falei, doutora, estamos juntos, vamos criar um novo partido, vamos fortalecer a política, porque, seu Duda, eu acredito hoje na política sem partido. Eu acho que política são as pessoas. As pessoas têm que estar imbuídas do melhor sentimento, da melhor vontade para realizar a política. Porque hoje você vai olhar, qualquer partido que você esteja ou não, tem pessoas envolvidas em alguma coisa de errado. Então você tem que olhar as pessoas. E o grupo que a gente levou para lá, como a doutora Thelma, Pedro Borges, o Vitor Hugo, o Borracha, eu, o pessoal do Paulo Prado. Então a gente levou pessoas que estão imbuídas de ver um país melhor. Foi isso que a gente buscou naquele momento. Já que você falou no Vitor Hugo, rapidamente me responde. Vocês vão, a parte de patrocínio, investir pesado no vôlei, mas vão continuar dando uma ajuda para o Noroeste, porque vocês davam? Não, seu Duda, esse ano, né, Rodrigo, a gente conversou, a gente já fez ajuda no Campeonato Paulista, até muito mais do que a gente imaginou, mas foi mais por uma questão que o clube se encontrou, teve alguns problemas internos ali. O Vitor Hugo veio, quem trouxe dessa vez foi o clube, a gente não teve participação nenhuma, só não sei que ele falou, olha, eu vou por causa de vocês, porque na vez passada ele saiu do clube aí numa situação que ele não gostou muito, mas voltou. Então, mas nós pretendemos que o clube viva com vida própria. Acho que o Noroeste tem que procurar o seu caminho, como o vôlei vai procurar o seu caminho. Agora, se lá na frente precisar, nós como bauruenses não podemos deixar o Noroeste acabar de uma forma assim, porque o Noroeste leva o nome da cidade. Por mim, seu Duda, ia ser Noroeste vôlei, Noroeste basquete, Noroeste futebol, Noroeste futsal. Essa era meu sonho. É isso que eu ia falar. Minha vontade era ser uma única coisa. Levar o vôlei, o basquete, já estava dentro do complexo. Ser tudo, né? Ali dentro, o vôlei, o futebol, o futsal, a vinda futsal do só Neto não cabe também. Até tanto por causa do tamanho da quadra. Mas tudo bem, mas minha parceira, todo mundo tem que estar unido, por quê? Porque se ficar na mão de 4, 5 pessoas, não adianta, ninguém aguenta isso. E você acaba não economizando, né, Rodrigo? Você então... pode fisioterapia, gelo, dividir. Na hora que você vê um gasta 1.000, outro 1.000, você gastaria 1.500, você joga dinheiro fora. Fica muito difícil. É uma tese, é uma tese interessante. Vamos ver mais uma perguntinha aqui? Vamos. O Márcio do Jardim América. Como empresários da cidade, agora eu vou fazer uma pergunta política dele aqui. Vocês pretendem apoiar algum candidato? E quais seriam as características de um bom candidato a prefeito? Olha, bela pergunta do Márcio. Ó. Você quer falar ou eu falo? Vou roubar a pergunta dele. Quais são as características de um bom prefeito de Bauru? Depois, eu quero que vocês dois façam uma avaliação da segunda administração do Rodrigo Agostinho. Tá, bom, hoje candidato a prefeito, o que a gente ouve, o que a gente acompanha, só tem um efetivo, que é o Arildo Lima Júnior. Eu gosto do Arildo, uma pessoa fantástica, um cara sério, um cara honesto, um cara que está preparado para ser o prefeito de Bauru. Mas hoje só tem o Arildo, então não dá para gente... tem o Gazeta, tem eu, tem... Isso são tudo suposições e acertos políticos que estão acontecendo. Então, o único candidato hoje é o Lima, que dá para a gente falar do Lima. Acho que o perfil de um candidato para prefeito Bauru, ele vai ter que ter um sangue frio e vai ter que gerir a cidade, vai ter que ter autonomia para gerir a cidade. Porque os próximos 4 anos serão muito difíceis para a cidade. O cara vai ter que ser um gestor e vai ter que saber tomar as decisões na hora certa, no momento certo, cortar custo, para que as coisas voltem ao caminho correto na política. Portanto, eu acho que do único candidato a prefeito que tem, eu simpatizo com o nome sim, eu gosto muito do Lima. E você, doutor Reinaldo? Olha, seu Duda, eu acho que o prefeito de Bauru, primeiro, ele precisa ser uma pessoa que tenha o espírito desenvolvimentista. Bauru está parado, Bauru não recebe empresa há muito tempo novas. Você vê empresas saindo da cidade, a gente recebe, o Rodrigo, prefeitos de outras cidades no nosso escritório, convidando para ir para a cidade, oferecendo prédio, dando situações ao que precisa de linha de ônibus específica, ou seja, está atrás do desenvolvimento. Hoje o que mais me causa
estranheza, até do governo do Rodrigo, é que ele não está preocupado. Nós transferimos para Pederneiras 200, investimos lá 200 empregos, agora vamos aumentar para 600, e em nenhum momento nós fomos procurados para que isso não acontecesse. Até por uma questão, não sei se partidária, de o Rodrigo ter se colocado ou não candidato, mas isso não ocorreu. Então, o próximo prefeito tem que pensar em desenvolvimento, tem que trazer empresas, tem que trazer indústrias, Bauru tem um gamo de serviços muito grande, tem que prestar num distrito de serviços. Você tem a Pascoaluta, Multicobra, Consilig, H Costa, tem várias empresas de cobrança que empregam o primeiro emprego de muitos jovens. Então tem que pensar a cidade com desenvolvimento. E também saber ser gestor, porque vai ter que cortar, vai ter que botar tecnologia na prefeitura, tem que mudar o sistema de controle de produção, né? Você tem que produzir mais com menos, por exemplo, sem cortar, e valorizar o servidor público. Foi comprado o prédio da rede. O que estão fazendo com aquele prédio? Até agora, 8 Por que não juntar, através de uma parceria pública-privada, todos os órgãos, todas as secretarias ali e atender o público, como tem que ser atendido o público? Por que não fazer isso? E hoje toda a estrutura de escritórios, hoje você aluga. A empresa vem, deixa pronto, você entra do jeito que está, você paga o aluguel. Eu garanto que se pegar a rede ferroviária e colocar, fizer um projeto lá, o aluguel deve sobrar os 50% do que é gasto hoje. Não tenho dúvida. Sem contar energia elétrica, vigia, aí você começa a abrir aí para um caminho de redução de despesas assim enorme. E ninguém está preocupado com isso, parece. Faz você, Rodrigo, uma avaliação da administração do Rodrigo. Seu Duda, eu não tenho nada contra a pessoa do Rodrigo, muito pelo contrário. Agora, com a gestão dele, a forma com que está acontecendo com o Bauru, eu acho que não vai terminar bem. Eu acho que ele poderia ter sido mais ativo, principalmente com essa questão de greve agora, né? O erro dele foi lá atrás, quando ele fez o plano de cargos e salários dele. Mal feito, desculpe a minha sinceridade, mas foi mal feito. Muito mal E as consequências estão aí agora. Quem está pagando a conta é o próprio funcionalismo. Né? Se tivesse pensado um pouco diferente, mas é que lá atrás tinha dinheiro, porque o Tugangerambi fez uma gestão pública. Mas quando fizeram já o plano de cargos, não tinha dinheiro já tanto assim. Não. Então, foi um plano completamente mal feito. Deu demais para algumas categorias, triplicando, quadruplicando o salário, e outras não levaram nada. Exatamente. E outras não levaram nada. Então, essa hora que você vê a greve, e você vê uma categoria que está em greve aí, que é um absurdo, que levou 300%, 400% de aumento. Né? Tem uns sem critério nenhum. Não teve tem gente que o salário pulou de 2 para 13. Naquela época. Verdade. De 2 para 13. Tem médico ganhando 20 e poucos mil. Mas aqui 20 e pouco. Muito mais, segundo dizem, muito mais. Então, mas eu não estou falando dos médicos. Mas assim, e para mudar o país só vai mudar, e falando de país para Bauru, com a educação. Você não vê o servidor da educação sendo valorizado. Hoje o mundo, eu acredito, no Brasil melhor com a educação. Você vai em qualquer lugar do mundo, você vê o povo educado. Você vai nos Estados Unidos, é uma educação que você vê que é respeitada. Mas a educação municipal, Reinaldo, eu que acompanho, ganha mais do que a estadual, a federal e a privada. A municipal, né? Nossa! Então vamos ver no estado, no federal. Você vê. Não, uma diretora de uma escola infantil em Bauru, eu fico triste de falar isso, mas foi equivocado. Ele trabalha 6 horas por dia, ganha 13, 14 mil reais. Ganha mais do que o diretor da USP. Que não entendi o que o senhor falou. Uma diretora de uma escola infantil em Bauru, que trabalha 6 horas por dia, ganha 13, 14 mil reais por mês. Nossa, mais do que o diretor da USP lá da odontologia. Isso é um absurdo, né? Foi esse plano de salário. Elas ganhavam 2, pulou para 12. E aí o senhor pega... Não que elas não mereçam, eu estou comparando, né, com os outros privada, setores. Né, claro, ou com o Estado. Não faz sentido se você não comparar com outro Estado, com outro município. O Estado ficou fora de ética. Então, assim, acho sim que assim, para finalizar, que deixou muito a desejar. Eu esperava mais, até porque teve 82%
de aceitação e de... Não, e o Rodrigo é uma excelente pessoa. É uma excelente, né? não estou falando da pessoa, estou falando da gestão. Ele só terminou mal a gestão. Trabalhador, não tem preguiça. Espetacular. Outro ponto, a saúde. Estamos comentando a administração dele. Aí você vê o semblante dele, parece que ele está cansado. Está batido. Eu estive no encontro dele na panela para ver o problema da panela lá no Noroeste, você sente que ele está cansado, abatido. Pega a saúde, o desenvolvimento da cidade, Bauru não tem mais para onde ir. Não dá para trazer uma indústria para cá, vai colocar onde? Tudo é APA, tudo é questão ambiental, não pode daqui. E daí? Nós temos uma estação de tratamento de esgoto para 577 mil pessoas. Bauru vai, entre as população circulante, ou não, 400 mil, vamos exagerar um pouquinho. Onde vão morar 177 mil se quiser crescer a cidade? É um problema. É um problema. O senhor pega Pederneiras, que nós estamos indo para lá, o esgoto todo tratado, a água funciona perfeitamente. Lins, que nós fomos convidados para ir para Lins. E idem. O que vocês já montaram em Pederneiras? Nós montamos um site, que é uma empresa, que são posições de trabalho. Hoje a gente já emprega em Pederneiras 200 pessoas. Ai, que beleza. E agora nós vamos fazer 200 famílias. Isso. Nós vamos fazer 600 pessoas no mínimo. Isso. Agora nós vamos fazer uma expansão da Consilig para Pederneiras para mais... Sem a diminuição de Bauru. Sem a diminuição agora, de Bauru. Essa parte agora é sem diminuição de nada de Bauru. É só crescimento efetivo. Crescimento. A FIT também foi crescimento, né? Foi muita pouca gente. Não teve assim, mando embora em Bauru e contrato Pederneiras. Não, foi uma questão estratégica nossa de crescimento na cidade de Pederneiras. E agora a Consilig vai crescer mais... Até por dedicação do prefeito Daniel. O prefeito foi de passagem. Ele lutou. O Daniel é uma bela perseverante, ligava 24 horas, chegou uma hora e falou: gente, não dá mais, vamos lá, Rodrigo, vamos ver. Não, porque tem que ir, nós fomos e olhamos, e assim, uma pessoa fantástica, o Daniel, vem atrás, está preocupado com a cidade. Hora que algumas grandes indústrias de Pederneiras estavam demitindo. O Daniel é um menino inteligente. O senhor pega Agudos, eu fui para São Paulo, agora vou para São Paulo, as empresas de Bauru estão indo para Agudos. Você olha chegando ali na FAC, você já vê, a maioria estava em Bauru. Então, Promarket, a da calcinha, como é que chama? Qual que é o plano que a gente tem para trazer indústria para cá? Quais são os critérios? O que a gente tem que pensar isso daí? Porque senão nós vamos ficar toda hora... Esses dias, falando de Lins, surpreendentemente eu recebi na nossa sala o vice-prefeito de Lins. Olha, ele já tinha ido no Pascoaloto e veio falar conosco. Nós precisamos que vocês vão gerar emprego em Lins. Lins está de portas abertas, nós damos isso. Eu tenho um e-mail, depois eu mando para o senhor que é confidencial, mas eu mando para o senhor ter conhecimento, até oferecendo um lugar para a gente gerar emprego lá. Né? Então, quer dizer, se eles conseguem, por que a gente não consegue? Eu acho que Bauru precisa de uma união, uma pacificação. Bauru não anda por causa da política. As pessoas só estão querendo olhar o próprio umbigo e esquece da cidade. Isso é um problema sério. E, infelizmente, a gente hoje perde por questões políticas. Bauru não desenvolve, não anda por questão política. Isso tem que acabar, seu Duda. Não dá mais para continuar como está. E não importa o partido. As não pessoas importa têm que estar o partido, junto, esse é o ponto. Procurando o melhor para a cidade. Não dá mais. Para continuar do jeito que está, Bauru precisa olhar de uma forma diferente. É juntar todo mundo, falar o que a gente quer para a nossa cidade. O que vamos fazer, né? O que vamos fazer. Porque exatamente. A situação está nessa... Você tem que tomar alguma atitude, né? O Pedro Valentim joga aqui uma coisa genérica. Ele fala assim, Pedro Valentim, empresários, é muito importante patrocinar o vôlei, o basquete, estão de parabéns. É possível um patrocínio no Noroeste? Haveria alguma possibilidade, ele quer saber a opinião de vocês, não por parte do empresariado de Bauru? Não esquece que... Teve bastante confiança. Claro, e o Noroeste é profissional, né? O Noroeste, tem uma estrutura profissional. O Noroeste, né? Confiança ajudou, Tudor ajudou, o Jornal da Cidade ajudou. Nós ajudamos. É importante frisar, viu, Pedro? Hoje a categoria de base do Noroeste, a Sub-15 e a Sub-17, quem está bancando essa conta hoje é o nosso grupo de empresas, tá? A gente está ajudando, a gente não tornou público isso, até porque não quero aparecer, mas eu quero que o Noroeste precisa, para evoluir, ter uma categoria de base. Não adianta chegar agora em novembro, vamos montar um time para subir a série. Na opinião dos seis, se o Vitão tivesse chegado antes,
Se ele não tivesse saído, eu acho que ele teria esse grupo de atletas com umas 3 ou 4... Mas ele dá uma sorte com o Noroeste, eu acho que eu concordo. Eu chamo ele de caneludo, ele é largo, seu Duda. Ele ter uma sorte com o Noroeste, ele é largo demais. Eu acho que se ele não tivesse saído lá atrás, eu também acho, o Noroeste teria tido outra sorte no campeonato. O Samuel Ferro é fã do Vitão. O Samuel é... Não, e ele tem um amor pelo Noroeste. Ele gosta. Ele gosta. Para ele ser técnico do Noroeste, acho que é a realização da vida dele. Porque foi aqui que ele começou, despontou como jogador de futebol, né? Deu chance, foi pro Bragantino, aí o Bragantino, o Guarani trocou por 7. Eu brinco com ele, Mauro Silva, Gil Baiano, levou tudo, que foi campeão depois com o Bragantino. Mandalite, a Estela da Vila Alto Paraíso. Boa tarde, professor Duda e convidados. Rodrigo, seu nome apareceu na mídia nos últimos meses como pré-candidato do PDT ao governo municipal. Agora você confirmou que está no Democrata. Você é candidato à prefeitura de Bauru? Ela foi na goela. Se caso positivo, o que pode contribuir para que a cidade definitivamente prospere? Como é que ela chama? Estela. Oi, dona Estela. Hoje eu não sou candidato a prefeito da cidade de Bauru. Eu não descartei essa possibilidade, como eu disse anteriormente, eu tenho algumas restrições familiar e das minhas empresas para que eu consiga me viabilizar candidato a prefeito da cidade. Mas independentemente de ser ou não ser candidato, eu estou à disposição para contribuir com a nossa cidade. A gente já contribui no esporte, enfim. Mas eu acho que o próximo prefeito ele tem que estar embaixo de um conselho de pessoas do Ministério Público, dos empresários, de pessoas que queiram o bem da cidade, que discutam a cidade da forma com que ela precisa ser discutida hoje. Essa história de partido político, eu digo à senhora que eu particularmente não acho que partido político é uma peça importante, mas não é tudo. A gente precisa pensar a cidade de uma forma mais ampla, de pensar a cidade de uma forma mais programada, pensar a cidade a longo prazo, tipo 16 anos. Não dá para pensar Bauru. Bauru você vai, preciso fazer isso, não tem rua que chegue lá, não tem avenidas, a questão viária de Bauru está péssima, está acabado. Então, quer dizer, não adianta a gente, independentemente se eu sou ou não sou candidato, eu quero ajudar a contribuir para o desenvolvimento da minha cidade. Como é que está sendo resolvido o problema do aluguel da panela de pressão? Então, tivemos uma reunião se não me engano, quinta ou quarta-feira lá na panela. O Rodrigo Agostinho se mostrou preocupado, até porque o Noroeste é um bem da cidade, né? Não é mais um bem da associação, Esporte Clube Noroeste, a associação que lá está criada. O Noroeste hoje é do povo. E ele se colocou para resolver. Agora, se você fala Bauru, o nego lembra. A primeira coisa que ele lembra é Noroeste. E do lanche. E antigamente lembrava da casa da Eni também. Mas ainda tem gente que pergunta. Mas ele se mostrou propenso a ajudar o clube, então a gente, na conversa, deu um prazo para que tudo se resolvesse, porque o Noroeste também tem o problema da dívida com o IPTU, né, e tem as dívidas trabalhistas, que são, acho que me falaram 37 ações, 40, 50, e essa é uma discussão que até no Facebook um começa a falar que é 20, outro 30, não importa, importa que o Noroeste tem uma dívida e precisa ser solucionada. Porque é um bem da cidade. Então, Deve muito, Noroeste? Não deve muito não, seu Duda, porque agora teve o Profut, parece que eles aderiram ao Profut, dá uma parcela acho que de 13 mil reais durante 6 meses, depois 11 mil. Deve 1,5 milhão para a prefeitura de IPTU, só que eu acho que tem a discussão, porque a panela está junto com o IPTU, tem que tirar a parte da panela, então isso ia ser realizado administrativamente. E deve as ações trabalhistas, que deve ser 1 milhão de reais mais ou menos. Isso é o que eu escuto falar, né, nas conversas que a gente tem com eles. Então, mas o Rodrigo se mostrou favorável à solução do problema e isso já é um passo importante, né? O prefeito querendo o Noroeste querendo, todo mundo buscando. Acho que a gente vai chegar num resultado positivo. Agora uma pergunta que está atormentando o brasileiro. Vai dar impeachment? Vocês já disseram que o ideal seria realmente caçar todo mundo ou pedir demissão todo mundo e novas eleições. Mas vamos ver primeiro esse impeachment no Congresso aí. Vai dar impeachment da Dilma? Vai passar? Mesmo com o Lula comprando deputado adoidado do jeito que está comprando? Olha, seu Dudu, eu acho que tem que passar.
porque pior do que ficar vai ser difícil, porque tem que fazer alguma coisa diferente, né? Não é nem... também acho o isso. governo já não está pagando. O Rodrigo disse aqui que já usou o dinheiro do fundo, porque o governo não está pagando. Agora nós estamos fazendo asfalto aí com dinheiro Rodrigo público. já usou 30 milhões do fundo para pagar aqui já os terceiros. Então, quer dizer, Também não vai receber. o asfalto também não vai receber. A verba está empenhada, mas o governo não está distribuindo. Então, acho que alguma coisa precisa acontecer. E realmente a Dilma, o PT já está há 13 anos no governo, acho que já chegou a hora de... Já deu, Mudar. sabe? Tá na hora de mudança. Põe Agora, a minha... provisório, sei lá, faz alguma eu não coisa. sei se é de vocês. A minha preocupação, qualquer que seja o resultado, Vai ter guerra. vai ter problema sério. Se for o impeachment, o pessoal do PT... Mas no estado de São Paulo, se eles pôr a cara, a força pública do estado de São Paulo é maior que o Exército Nacional. Aqui no Paraná, esmaga esses movimentos. E eu acho isso, eu acho até que pensa tudo com calma. Mas eu morro de medo. Se por acaso o impeachment for negado, eu tenho medo também do comportamento da população. Realmente eu estou muito receoso de que as nossas liberdades democráticas sejam atingidas, qualquer que seja o resultado do impeachment. Ontem já teve uma pessoa que... No Paraná, colocou mataram fogo, 2 pessoas. Não, e colocou na frente do Planalto. Eu não sei se é verdade, eu vi isso no Eu vi isso também, eu Face li isso também. daí, eu não sei se isso é verdade ou não é verdade. Mas assim, seu Duda, eu acho que tinha que sair a Dilma e tinha que sair o Michel. Acho que os dois têm que sair. Como defendi lá atrás, novas eleições, uma única eleição em 4 Cunha, anos. mas então, nem isso se é- fala. O Cunha, então, pelo amor de Deus, o isso aí eu já descartei. Até o meu cachorro lá de casa... Já sabe o que tem Você que... quer que o Cunha O saia? japonês meu da cachorro Federal já para faz eles, isso. né? Essa que é a verdade. Tá muito descarado, né? Essas Vamos. delegações premiadas que foram Não, uma realizadas, é uma vergonha. É uma vergonha. E não tem prova para caçar, né? É que no processo físico... Não, e vem falar de tem, né? golpe. Mas- Eu acho... Golpe, pô, impeachment, golpe. O impeachment está previsto na Constituição. Acho que eu mandei a Nádia agendar o T-Day. É um absurdo isso. Com quem você conversa com político antigo, né? Todo mundo sabe que tinha corrupção. Agora eles querem colocar igual os 3 mil dólares que o Fernando Henrique mandava lá para Paris, com os bilhão de dólares que eles quebraram O o país. Duda 1 devolveu 300 e poucos milhões, mas devolveu assim fácil. Imagina né? que ele não Imagina levou. o que ele não guardou e que não está guardado. 3 mil dólares... vou te Isso é um contar, absurdo. Isso é dinheiro do povo, e o povo passando dificuldade, passando Absurdo, fome, absurdo. sem saneamento básico. Até onde vai parar, eu não sei. Que coisa. É os uma números- carga tributária absurda. Não, E cada dia aumenta o imposto se deixar. O desvio que está aí até agora está explodindo a do Correia e do BNDES. Mas diz que o desvio que já está aí chega a 3 trilhão. 3 trilhão. Aí depois pergunta por que o povo não tem saneamento básico, saúde, Às vezes eu educação. entrevisto o juiz aqui e falo, não, roubou um canivete ou um transatlântico é a mesma coisa, né? O PT provou que não é verdade isso. Não é O verdade. que eles roubaram quebrou o país. Se eles tivessem roubado um canivete, só o dono do canivete... pena, né? É uma pena, Pensamento porque é- quem está sofrendo somos O nós, povo. cidadãos. Não dá para ficar dessa forma. Tem que alguma coisa tem que mudar, porque E a a gente tem até que ter cuidado para falar, que a gente se revolta. Claro. E às vezes a gente fala E a coisas economia que não paralisando, né, Reinaldo? Parado, Parado, o dinheiro parou de circular. Para você ver, a Parou, gente não tem tem muito dinheiro. mais carteira de cobrança para cobrar com menor recebimento, porque o povo está sem dinheiro. Porque o desemprego que ocorreu há 6 meses atrás, o povo vai sentir agora. Porque ele estava no seguro-desemprego. E agora que ele sente a dor de estar Daqui a hora que desempregado. acabar, É agora que começa a crise. 2 milhões de pessoas já perderam o emprego nesses 2 anos. Tem É um absurdo. 10 milhões de pessoas sem emprego. E o no PT país. fez uma coisa bonita, recuperou classe média, mas já voltou tudo. Fez tudo com dinheiro que não era. Deu casa para muita gente, teve o programa Minha Casa Minha Vida, teve o Bolsa Família. De certa forma teve os seus méritos, mas jogou por água abaixo todos Tudo por os baixo, méritos. tudo por Com essa corrupção tremenda que foi realizada. Reinaldinho, o que você gostaria de falar mais aí para a população de Bauru? Não, eu queria agradecer e pedir para a população acreditar, né? A gente tem que acreditar no Bauru melhor, no Brasil melhor, no mundo melhor, porque com certeza a gente acreditando e lutando para isso a gente vai conseguir.
um país rico, né? A hora que eu vejo o total, o valor que roubaram, eu falo, meu Deus, quanto dinheiro tem esse país, né? Quanto dinheiro, né? Nossa, é absurdo. Circula nas mãos de muito pouca gente, Verdade, esse dinheiro. verdade. Isso que é o problema, né? Esse Bom, eu queria agradecer e o Reinaldo colocou uma coisa muito importante. A gente sonha e continua acreditando numa cidade melhor, num país melhor, onde pessoas corretas e honestas tenham oportunidade e a responsabilidade de fazer mais. Porque do jeito que está hoje não tem condições, né, de nós continuarmos. Mas agradecer a oportunidade. Fazia tempo que a gente estava para vir e não vinha. Mas agradecer que eu me sinto em casa aqui. Claro. Eu quero que o senhor saiba disso. Aliás, seu pai trabalhou aqui muito tempo, né? Meu pai era O grande Mangalite. Nem me fale. Me Sendo sinto em 10 anos casa. que ele se Prazer. foi. 10 anos, né? 10 anos. Obrigado, seu Duda. Obrigado. Obrigado a vocês. Bom, tá aí. Realmente eu quero externar outra vez a minha preocupação com o que pode acontecer. E não é hora de ninguém se acovardar. Eu acho que é na hora de todo mundo tomar posição. Quem acha que tem que ir para a rua, vai para a rua, né? Quer seja a favor da Dilma ou contra a Dilma. Agora, que eu acho que vai acontecer besteiras, vai. No estado de São Paulo eu acho que não vai, porque realmente a força pública de São Paulo é poderosa, eu acho que ela vai manter a ordem. E a força pública é maior que o exército brasileiro, não sei se você sabia disso. Não sabia. Maior que o exército brasileiro. E eu acho que no Paraná também a força pública já mostrou que não vai aceitar. Tem que manter a ordem. O cidadão que trabalha, o cidadão que tem emprego, o cidadão que gera emprego, eu acho que a coisa tem que ficar no campo das ideias, no campo da discussão. Eu agradeço a sua audiência e continue aí ligado nos horários alternativos da TV Prevê.